Servidores do IBGE no Amazonas fizeram um protesto esta manhã na capital contra o corte no orçamento do Instituto. A categoria denuncia prejuízo para as pesquisas. As informações com o Tiago Gonçalves. O ato é contra o corte de 50% no orçamento do Ministério do Planejamento, o equivalente a 44 bilhões de reais, o que prejudicou as atividades do IBGE. Quem vai nos dar mais detalhes é o coordenador do sindicato da categoria, José Mendes, o que afeta então as atividades do órgão. Então, como nós sabemos, as pesquisas realizadas pelo IBGE são uma das principais fontes de informações para que o governo possa planejar e implementar as políticas públicas. E esse corte no orçamento do Ministério do Planejamento afetou nossas atividades, obrigando a gente a adiar a contagem da população que estava prevista para 2015 e que vai ser realizada somente em 2016. Temos também a pesquisa de orçamentos familiares, que é prevista para agora, para 2014, que vai ser realizada no próximo ano. Mas não é uma greve. Não, é importante deixar claro que não é uma greve, é apenas um ato que demonstra a nossa insatisfação com esse corte que afeta as nossas atividades. As atividades seguem normalmente? Sim, as atividades seguem normalmente. Claro que com esse corte que houve, como eu já falei para vocês, o IBGE foi obrigado a rever o seu cronograma de pesquisas. Agora vocês pretendem se manifestar outra vez? Então, isso, na verdade, é uma questão que depende do sindicato. A gente precisa ainda sentar, conversar, para ver se haverá ainda outros movimentos, outros atos. Tá certo, então. Obrigado pelas informações. Tiago Gonçalves para o Band Cidade. O Tribunal de Justiça do Amazonas adiou hoje, mais uma vez, o julgamento de processos envolvendo o prefeito afastado de Coari, Adail Pinheiro, que continua preso. 3 processos estavam na pauta do dia do Pleno do Tribunal de Justiça, mas foram suspensos para serem julgados na semana que vem. O primeiro processo de Adail Pinheiro, que seria julgado hoje, tem como relator o desembargador Rafael Romano e trata de um recurso que pede a suspensão dos pedidos de prisão preventiva de Adail. Mas o julgamento foi adiado com o pedido de vistas do desembargador Aristóteles Turi. Esse processo foi adiado com o pedido de vista do desembargador Turi, a quem eu concedo a palavra. Nos outros 2 processos, o impasse levou os magistrados a discutir sobre a continuação ou não do julgamento. O advogado de Adail Pinheiro, Alberto Simonetti, sugeriu à corte que o julgamento das ações também fosse adiado ou que o plenário fosse esvaziado, já que o processo corre em segredo de justiça. O processo corre sob segredo de justiça. E esvaziar o plenário também nesse momento, eu acho que não há prejuízo, uma vez que já foi adiado também um processo que ia ser trazido pelo desembargador Turi. Eu acho que também não haveria prejuízo trazer para a próxima sessão esses processos para o julgamento. E depois que a relatora de um dos processos, desembargadora Socorro Guedes, achou melhor não julgar para não ter que esvaziar o plenário, os 2 processos foram mais uma vez suspensos. Esse tribunal está aqui para julgar os processos, sem dúvida, todos nós temos interesse em prestar jurisdição, mas penso que hoje é um dia atípico, é o dia em que nós vamos decidir a direção do tribunal e adiar por uma semana o julgamento desse processo não trará maior prejuízo. Está adiado o julgamento da exceção de impedimento que tem como recipiente Manuel Adail Amaral Pinheiro e exceto o desembargador Rafael de Araújo Romano. Por via de consequência, também adiado a continuação do julgamento do agravo regimental. O mês de abril começou chuvoso na capital. A chuva desta terça-feira provocou alguns pontos de alagamento em Manaus, como no bairro São Jorge, onde os motoristas tiveram que reduzir a velocidade para passar pelas ruas alagadas. Com receio de enfrentar o excesso de água, alguns motoristas chegaram até parar. Segundo o Serviço de Proteção da Amazônia, até a 1h da tarde de hoje já choveu o equivalente a 14% da média prevista para o mês, que pode variar entre 234 e 338 milímetros. E isso é só o começo, pois a previsão do CIPAM é de muita chuva para este mês, que assim como março, pode registrar chuvas acima da média para o período. E vamos conferir agora a previsão do tempo para esta quarta-feira aqui na capital e também em algumas cidades do interior.
Em Lábrea, o tempo fica instável com previsão de chuva. As temperaturas variam entre 22 e 32 graus. Mesma variação para Tabatinga, onde a previsão é de tempo encoberto a nublado e chance de chuva. Na capital, o tempo também fica encoberto a nublado, com pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 24 e a máxima chega aos 32 graus. Em instantes, aqui no Band Cidade, Secretaria de Grandes Eventos dá detalhes de mais um esquema de segurança que será testado na Arena da Amazônia durante a partida entre Vasco e Resende na próxima quinta-feira. E ainda, como uma brincadeira de mau gosto interfere nos serviços de emergência, um problema que aumenta neste dia, 1º de abril.